Bom dia, boa tarde, boa noite. A graça e a paz de Cristo. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia. Estamos hoje em Provérbios 25, quase acabando o livro de Provérbios, mais 6 e teremos terminado. Vou começar hoje com Provérbios 25, no versículo 2, um versículo que muitas vezes nós não entendemos. Versículo 2 diz o seguinte: respeitamos a Deus por causa daquilo que Ele esconde de nós, e respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam. Não quero entrar em detalhes de quem é ou quem são essas autoridades, mas eu quero ressaltar algo que por toda a Bíblia nós encontramos. Uma das razões pela qual nós tememos a Deus e respeitamos a Deus e amamos a Deus é que Ele é tão grande, tão glorioso, tão magnífico, tão bondoso, tão original, que vai além da nossa compreensão quem é esse Deus, ou o que é esse Deus, o que é que Ele faz. Por isso, nós respeitamos ou tememos a Deus por causa daquilo que Ele esconde de nós, porque somos tão limitados no nosso pensamento que se fôssemos revelados tudo aquilo que Deus sabe, provavelmente nós ficaríamos loucos. Por isso nós tememos ou respeitamos a Deus por aquilo que Ele nos esconde. Mas nós respeitamos as autoridades pelo contrário, as autoridades estão aqui para nos explicar aquilo que nós não sabemos. As autoridades estão aqui para nos explicar. Então, por isso nós respeitamos as autoridades, os juízes, a polícia, os professores, os chefes, os gerentes, os pastores. Todos aqueles que nos lideram de alguma forma merecem o nosso respeito, não porque eles escondem algo, mas porque eles nos explicam algo. Entendeu? Versículo 4. Purifique a prata e o artista poderá fazer uma obra de arte. Afaste do rei os maus conselheiros, porque o que torna forte um governo é a justiça. Governo forte é governo justo. Dá uma pregação nesse versículo, mas eu vou passar essa oportunidade. Continuando. Versículo 10. Versículo 9. Defenda sua causa contra o seu vizinho, mas não revele nada que alguém lhe tenha contado a respeito do assunto. Ou seja, fofoca. Faça sua parte, mas não espalhe fofoca. Do contrário, todos ficarão sabendo que você não consegue guardar segredos e você nunca mais se livrará dessa vergonha. Uma vez fofoqueiro, sempre fofoqueiro ou fofoqueira. Essa é a fama. Quando a fama pega, é difícil de sair. Não seja fofoqueiro. É uma das coisas que Deus mais detesta. Pelo livro de Provérbios inteirinho, nós lemos várias vezes Deus falando que detesta a fofoca. Versículo 11. A palavra certa, na hora certa, é como um desenho de ouro feito em cima de prata. Palavra certa, na hora certa. Que bênção é quando nós nos apresentamos numa determinada situação e temos a palavra certa para a hora certa. Versículo 15. A paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Versículo 19. No momento de dificuldade, depender de uma pessoa que não merece confiança é como mastigar com dente estragado, andar com o pé aleijado ou querer se esquentar de um dia frio tirando a roupa. Ou seja, não faz o menor sentido. Depender de uma pessoa que não merece confiança é complicado. Versículo 21. Se o inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se ele estiver com sede, dê água. Porque assim você fará queimar de remorso e vergonha, e o Senhor Deus recompensará você. Aqui a base, muitas das vezes a gente lê no Novo Testamento, e a maioria dos cristãos de hoje em dia meio que ignora o Antigo Testamento, eu sei porque eu era um deles. E muitas das vezes a gente falha em reconhecer que Jesus, ele era a escritura pura. Está aqui, Jesus foi além disso. João Batista, por exemplo, quando veio, as pessoas perguntaram o que ele tinha que fazer. E ele falou, vocês parem de extorquir, parem de roubar, né, sejam generosos. Ele deu as instruções. E aí Jesus vai mais além. Não só aos seus amigos, mas aos seus inimigos. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Porque amar o amigo todo mundo consegue, mas amar o inimigo, aí requer um pouco de santidade. Requer um pouco de ajuda do Espírito Santo. E foi isso que Jesus falou. Está aqui em Provérbios 25, versículo 21 e 22. Se o seu inimigo te pedir comida ou bebida, dê a ele, porque assim você fará queimar de remorso e vergonha, e o Senhor Deus recompensará você. Obviamente que Jesus já tinha o plano da graça todo preparado, e não só
o resultado de dar remorso para aquela pessoa. Não é por isso que nós devemos amar os nossos inimigos. Devemos amar os nossos inimigos porque Deus nos amou enquanto ainda éramos inimigos dele. Essa é a razão. Mas está aqui a preparação para aquilo que Jesus vai dizer. E aí eu volto no versículo 2. Por que nós amamos Jesus? Nós amamos a Deus pelas coisas que ele esconde, mas amamos Jesus pelas coisas que ele explica. Porque Jesus explicou a graça. Jesus pegou esse versículo e explicou de uma maneira, de uma outra perspectiva, da perspectiva da graça. Versículo 24. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de uma casa com uma mulher briguenta. Esposas, não sejam briguentas. Há muito tempo atrás, eu e minha esposa tínhamos um apelido para as pessoas briguentas. A goteira. Fica assim, ó. Goteira. Chato. Não seja goteira. Versículo 28. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Autocontrole. O dom do Espírito Santo tem várias manifestações. Lá, quando nós lemos a lista dos dons, o amor, a benignidade, autocontrole é uma das manifestações. Quem não tem autocontrole é como uma cidade sem muralha. Não tem defesa. Deixa escapar aquilo que não deveria. Portanto, trabalhe no seu autocontrole. Esse foi Provérbios 25. A graça e a paz de Cristo. Que Deus te abençoe e te dê um ótimo dia ou fim de semana. Não sei quando você vai ver isso. E até o próximo em Provérbios 26, que fala do tolo, do idiota. Até mais.